Na primeira questão do ITA 2011, primeira fase de Química, solução aquosa 6% em massa de água oxigenada H2O2 é geralmente empregada como agente branqueador para tecidos e cabelos. Pode-se afirmar que a concentração aproximada dessa solução aquosa expressa em volumes é: letra A, 24, B, 20, C, 12, D, 10 ou E, 6. Bem, primeiramente nós vamos admitir a densidade da solução igual a 1 grama por mililitro, né? Como a gente tem a porcentagem volumétrica que ele deu, que é 6% em massa de água oxigenada, o que ocorre? A gente vai dividir aqui a concentração pelo título. A gente vai obter isso, uma fórmula que dá para a gente calcular diretamente logo aqui a concentração. Nós vamos ter que a concentração vai ser o quê? A densidade vezes o título. Só que isso, como a gente sabe que a densidade é dada em 1 grama por mililitro, a gente tem que converter isso aí para litro, né? Então nós vamos multiplicar isso aqui por 1000. Depois vocês podem verificar fazendo a divisão, né, da concentração pelo título. Vocês veem como é que a gente chega nessa fórmula. Então a concentração para a gente vai ser 1000 vezes a densidade vezes o título. Ora, a densidade a gente admitiu aqui que é 1 grama por mililitro, né? E o título, ele dá a nossa porcentagem volumétrica ali, que é 6%, ou seja, 6 sobre 100. Nós vamos obter aqui de concentração o quê? 60 gramas por litro é a nossa concentração aqui, certo? Só que se a gente pegar a água oxigenada e ver como ela, como é que a gente pode dizer, o produto que a água oxigenada vai gerar, né? Ao reagir, vai ser a seguinte coisa, vai ser água e oxigênio, na seguinte proporção. A gente vai ter uma molécula de água oxigenada gerando, no estado aquoso, né, gerando uma molécula de água líquida e meia molécula de oxigênio gasoso. Aí entra a seguinte coisa aqui, a gente sabe que nas condições normais de temperatura e pressão, né, o volume molar, que é aquele volume ocupado por qualquer gás nas condições normais de temperatura e pressão, é igual a 22,4 litros, né? Isso nas condições normais de temperatura e pressão. Ou seja, o nosso volume molar, no caso aqui do oxigênio, vai ser o quê? 22,4 litros. Só que veja que a gente não está usando, né, uma molécula de oxigênio inteira, não. A gente está usando meia molécula. Então, se nós estamos usando meia molécula, esse valor aqui, o volume molar, vai ter que ser a metade, né? Então, só fazendo um adendo aqui, como temos meia molécula de oxigênio, a metade, né, de O2 aquoso, aliás, perdão, O2 gasoso aqui, temos o que? Que vai ser 11,2 litros, né? Pronto, feito isso aqui, a gente vai repetir novamente a fórmula. E o que a gente vai ter? Nós vamos ter H2O2 aquoso, dando água líquida e oxigênio gasoso, né? Pronto, então feito isso aqui, só lembrando que essas condições normais de temperatura e pressão, a gente tem a pressão é 1 atmosfera e a temperatura é 0 graus Celsius, a fusão do gelo, ou em Kelvin 273 Kelvin, né? A gente também vai precisar da massa molar aqui, do H2O2. Ora, a gente sabe que a massa do hidrogênio é 1 grama, então 2 vezes 1, mais a massa do oxigênio, que é 16. Nós temos 2, então 2 vezes 16, né? Multiplicando e efetuando aqui essa soma, nós vamos obter que a massa molar da água oxigenada é o que? É de 34 gramas por mol, né? Pronto, a gente já pode aplicar aqui na nossa fórmula. Então nós vamos ter o que? Nós vamos ter 34 gramas de água oxigenada, né, gerando 11,2 litros de oxigênio. Só que nós obtivemos ali no enunciado
que a concentração de água oxigenada é o quê? 60 gramas. Então isso aqui vai dar um volume de, que é o que a gente quer saber. Efetuando aqui essa regrinha de 3 bem básica, bem simples, nós vamos ter aqui aproximadamente 19,76 litros. Aqui morreu nossa questão, né? Porque é a seguinte coisa. Vamos só tomar nota aqui. Então, esses 19,76 litros, a gente vai colocar a seguinte coisa. Cada litro dessa solução vai liberar o quê? 19,76 litros de oxigênio nas condições normais de temperatura e pressão, certo? Então, só tomando nota, para cada litro dessa solução são liberados, né? São liberados 19,76 litros de oxigênio nas condições normais de temperatura e pressão, certo? Então a gente vai concluir o quê? Eu vou expressar aqui concentração diferente, ao invés de utilizar a letra C maiúsculo, vou colocar como a gente utiliza no laboratório, certo? Que é entre colchetes. Toda vida que você tiver a molécula entre colchetes é a concentração daquela molécula. Então, nas condições normais de temperatura e pressão. Logo, né? Logo nós vamos ter o quê? Que a concentração de água oxigenada é aproximadamente 20 volumes, né? Que vai nos dar aqui de resposta para a primeira questão do ITA 2011, primeira fase de Química, o item B de bola, certo? Aproximadamente 20 volumes é a nossa resposta correta, ok?